Revista Cultura Espírita, janeiro 2016. Artigo central: Leon Denis, filósofo do Espiritismo, Rubens Nunes Sobrinho. Pelos caminhos da educação, tempo novo e ritmo evolutivo, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, a contribuição da neurociência e o homem novo, José Henrique Rubim. Entrevista de janeiro, a visão social de Leon Denis, Maria do Carmo Marino. Crônicas de família, Ana Guimarães, Mais Humano. Destaque para o texto Sinfonia Universal, de Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Pérolas aos Porcos, Fabiano Nunes. No acervo do ICEB, Revista Espírita, um periódico singular, Geraldo Campetti. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Iori de Freitas, Arte Espírita e Leon Denis. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos nós mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa que é levado até vocês pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Então, amigos, já estamos praticamente já um pouco além do meio do mês de janeiro, o tempo passando rapidamente, e provavelmente esse ano nós vamos ver passar com maior rapidez ainda, principalmente levando em conta que nós estamos sofrendo alterações climáticas significativas, né, Geraldo? Verdade. E isso nos dá a impressão de que as coisas estão correndo mais rapidamente. A esse respeito, seria até interessante que um dia a gente possa estender melhor esse assunto aqui. Tem uma teoria que corre assim pelos caminhos da internet. O nome é Teoria Schurman. Sim. Segundo essa teoria, está havendo uma alteração na velocidade de rotação da Terra, e com isso a questão do tempo está também sofrendo uma alteração, né? Uns dizem que isso é fantasia, os técnicos, os astrofísicos. Outros dizem que não, isso está acontecendo, só que ainda é imperceptível. Nós outros aqui, do lado da nossa visão espírita e através da literatura que tem saído a esse respeito, podemos perceber que pelo sim ou pelo não nós estamos vivendo uma época de transição, a transição planetária. Então, é possível que tenha realmente algum fundamento essas coisas. Modesta opinião. É que penso que parece que o tempo passa mais rápido, que nós temos muitas referências hoje. Muitas referências. Porque os observatórios não acusam nenhuma alteração no movimento da Terra. A ciência está atenta. Já teriam alertado sobre isso, os relógios teriam que ser corrigidos e até agora nada foi feito. Eu acho que essa impressão é justamente de sensação. Eu também vi uma explicação, não sobre isso, mas sobre o pessoal dizendo que havia um aumento da ocorrência de doenças cancerígenas, do câncer. Então, a explicação que um médico, um oncologista deu foi muito nessa linha que você está falando. Não houve aumento da doença, as pessoas é que estão vivendo mais e, portanto, sujeitas a uma deterioração orgânica, biológica correspondente. Antes, como eles não chegavam até esse ponto dessa deteriorização, então morreu antes, então não chegava lá. Então, na verdade, não houve um aumento. O que houve foi um aumento do tempo de vida, né? É uma explicação. Tá bom, Gelão. Então vamos saudar os nossos amigos, né? O nosso abraço fraterno a todos e muita fé. E nenhum problema é mais forte do que Jesus. Começo com uma saudação aos meus amigos queridos da mesa e os de casa. E na vida não podemos optar.
pelo mundo ou pelo amor. Se optarmos pelo mundo, perderemos o amor. Se optarmos pelo amor, conquistaremos o mundo. Muito bom. Meus amigos queridos, tomou posse dia 4 de janeiro, às 20 horas de 2016, que nós já estamos em 2016, o tempo passa. A nova diretoria executiva do CERJ, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Uma tarefa bonita, um trabalho lindo, realizado ali na Rua dos Inválidos 182. Vale a pena conhecer a programação que se desenvolve lá, com conteúdo fantástico, fantástico. E por falar em posse, tomou posse dia 1º de janeiro a nova diretoria da Associação Espírita Obreiros do Bem, que é a mantenedora do Hospital Espírita Psiquiátrico Pedro de Alcântara, que está passando por uma transformação extraordinária, adequando-se às novas realidades da ciência da mente, dos distúrbios da mente, como se enquadrar, como tratar, enfim, ajustados às novas realidades da ciência e do olhar da doutrina espírita. O Dr. Paulo Bait, que foi presidente esses anos todos, ele assume a vice-presidência de evangelização. Nós também fazemos parte desse novo grupo, estamos lá dando uma minúscula contribuição. O novo presidente é o Dr. Dilo, amigo querido, trabalhador incessante e tal. O Obreiros do Bem, só para lembrar, o Hospital Pedro de Alcântara tem cerca de 80 anos, e logo no princípio da sua instalação recebeu a visita de Chico Xavier, que na ocasião psicografou uma mensagem do próprio Pedro de Alcântara, que é um poema lindo, 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 lindo. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil continua com a sua programação de verão e voltando às suas atividades brevemente. No dia 24 próximo, às 19h30, no auditório da Casa de Espanha, que fica ali na Rua Maria Eugênia, no Humaitá, vai se apresentar um trabalho bonito do Cláudio Juarez, que é Sheila, a enfermeira do amor. Uma beleza. Imperdível, amigos, imperdível. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um dia maravilhoso. O mês está terminando. Muita luz, muita paz, e continue com o nosso Cultura Espírita. Muito bem, meus amigos. Então, nós temos aqui o nosso bloco de perguntas e respostas, né? Eu peço, por favor, ao Geraldo que inicie essa parte. As perguntas selecionadas são formuladas pela nossa ouvinte Gina do Carmo, do Riachuelo, Rio de Janeiro. Primeira pergunta. Existem rogativas que fazemos a Deus e que, às vezes, parecem não ser ouvidas. Existe um critério seletivo para isso? Isso aqui é aquilo que eu estava falando numa outra oportunidade. As perguntas vêm formuladas de uma maneira diferente, mas refletindo as mesmas dúvidas. Já num programa passado havia uma questão sobre será que Deus nos ouve, né? E a mesma coisa, ela tá, a mesma dúvida vem nessa pergunta aqui, e dizendo que as preces muitas vezes parecem não ser ouvidas, né? Olha, esse tema exige a mais profunda reflexão de nossa parte, considerando que mexe diretamente com alguns sentimentos que precisam ser combatidos dentro de nós. A vaidade, o egoísmo, por exemplo. Diante da expectativa de um novo emprego, de uma doença na família, ou doença própria, né? De dificuldades financeiras, as pessoas são levadas a uma contrita prece e de tal maneira se concentram nisso que se envolvem em uma sensação de que serão atendidas, e isso acaba se transformando em uma certeza. Essa certeza não é uma boa coisa na medida em que cega para a realidade daquilo que será o atendimento a uma rogativa e não vai ferir questões que estão programadas para o processo de reajuste diante da lei de causa e efeito.
eu posso pedir ardorosamente para que meu amigo fique bom de um câncer. Mas será que a cura da doença não vai interferir nos propósitos de melhoria espiritual dele? Nós sabemos tão pouco de tudo. A nossa visão é muito pequena, minúscula, diante das realidades da lei de Deus. Quando nos recusamos a aceitar um fato contrário àquele que esperamos, estamos nos rebelando contra Deus. E isso só cabe nos estreitos limites de nossa ignorância e insensatez. O homem, desde sempre, estabeleceu algumas regras de convivência com o divino, que só refletem a sua miopia espiritual. Os primitivos, eles já realizavam sacrifícios humanos na expectativa de que, ao ofertarem vidas, iriam agradar a divindade. Na medida em que o tempo passou, os sacrifícios humanos desapareceram e, em seu lugar, surgiram algumas confissões religiosas, e nelas a figura da promessa. Ou seja, a pessoa faz um pedido a Deus. Se for atendida, então cumprirá uma tarefa que representa algum sacrifício, geralmente chulo. Na essência, isso significa que se Deus não atender, também não receberá o sacrifício. Isso é racional? Transforma-se Deus em um ente a nosso serviço, sujeito ao nosso desdém se não nos atender. E pior, além de não atender, ainda gera a descrença. A nossa postura diante de Deus deve ser de absoluta compreensão das suas decisões. Ele é o nosso Pai que tudo sabe e sempre inclui uma mensagem naquilo que recebemos, mesmo que não a entendamos. É por isso que a resposta divina é plena de sabedoria e nos orienta no que precisamos, porque isso é o que tem valor para a nossa vida de aprendizes. Quando o que precisamos e o que queremos coincidem, então será melhor, não? Tudo bem. Certamente. A segunda pergunta. Nos grandes conflitos bélicos em que os homens se envolveram, o nome de Deus era sempre invocado na esperança de que isso trouxesse a vitória a quem o invocasse, principalmente naquelas guerras chamadas religiosas, como as cruzadas ou aquelas entre católicos e protestantes na Europa. Isso faz sentido? Olha, não faz sentido. Essa é uma atitude irresponsável e que impõe grande responsabilidade aos que a praticam. É impensável imaginar que a ordem de amor propagada por Jesus, incentivando o respeito entre os homens, o amor entre si e a Deus, possa coexistir com a ordem de matar, destruir, buscando uma vitória para atender os mesquinhos interesses humanos. Os interesses políticos, eles são destrutivos, que o homem traz a imagem de Deus para si e a manipula, achando que assim trará o povo a seu favor. É muito triste, mas ainda hoje, não mais como nas guerras medievais, mas com a mesma visão retrógrada, existe o conceito de um partidarismo de Deus, olhando pelas facções em luta. Na época das cruzadas, os exércitos ditos cristãos marchavam com seus estandartes e na frente de todos era carregada uma cruz, simbolizando que ali estavam crentes que abraçavam o cristianismo. É conhecida uma passagem da Primeira Guerra Mundial, onde um capelão francês, capelão é um religioso que serve nas Forças Armadas, percorrendo as trincheiras recém-conquistadas pelo exército francês, percebeu um soldado alemão que agonizava e, de pronto, lhe ministrou a extrema unção. Sabedor desse ato, o comando francês aplicou severa punição ao sacerdote, alegando que ele havia socorrido um inimigo. Veja você
que esta punição é a negação do amai-vos uns aos outros. São inumeráveis os relatos na história universal mostrando as forças da intolerância, da maldade, da inconsequência, cometendo toda sorte de atos violentos e justificando-os como sendo em nome de Deus. O Espiritismo nos ensina que, por força da lei de causa e efeito, nada, nem ninguém fica impune dos seus atos. E, portanto, na hora adequada, todos passarão pelo resgate regenerador. Muito bem. Terceira pergunta. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, verifico que existem inúmeras mensagens assinadas por santos, pessoas virtuosas canonizadas pela Igreja Católica. Estaria então o Espiritismo aceitando a santidade delas? Por que então não existem santos no Espiritismo? Olha, os chamados santos, termo próprio da confissão católica, eles são espíritos que, pela sua caridade e suas obras, ganharam o reconhecimento da religião. Na época da codificação kardeciana, a grande maioria da população de formação católica poderia identificar as assinaturas com maior facilidade se o título acompanhasse o nome. Além disso, todos poderiam ver que mesmo os santos não tinham restrições aos conceitos espíritas, que por seu conteúdo tinham um valor universal. Na verdade, não é que o Espiritismo estivesse aceitando a santidade deles. A questão da santidade é um conceito católico. O que Kardec considerou foi o padrão moral daqueles espíritos, a mensagem edificante que trouxeram, o valor de suas vidas e, sobretudo, suas obras em benefício dos semelhantes, o amor ao próximo que exemplificaram. O Espiritismo, por fundamento, não tem rituais, cerimônias, paramentos e outras exteriorizações. O reconhecimento dos valores de um espírito, para nós espíritas, não exige procedimentos demorados, análises teológicas e científicas e também consagrações ritualistas. Para nós, se o espírito aproximou-se sinceramente dos postulados do Mestre Jesus e ele tem o seu reconhecimento pela lei divina, não precisa absolutamente que determinemos o seu estado espiritual. Isso o Pai faz, segundo a lei. Um espírito, pelos exemplos de sua vida, seguindo os preceitos de Jesus, não vai precisar que o poder temporal decrete seu valor e nem lhe ofereça títulos de santidade. Então, meus amigos, o nosso bloco está terminando, mas antes eu queria, nesse primeiro mês do ano, levar uma palavra de muito carinho para o nosso querido Toninho Barbosa, em cujo estúdio nós estamos já há anos gravando o nosso programa com qualidade, com interesse, com bondade, com desprendimento. Então, essa qualidade que o Toninho nos oferece é uma qualidade que vem não só do seu conhecimento e da sua experiência, mas também do seu enorme coração. E é a ele, então, que gostaríamos de dedicar o programa de hoje, com muito carinho e muito agradecimento pela atenção e pela presteza com que ele sempre nos atende. Isso sem falar do cafezinho e no pãozinho de queijo. Muito obrigado, Toninho, que Deus o abençoe e que fique com Deus. Apoiado. Como? Apoiado. Número e grau, é verdade. E o nosso bloco termina aqui, mas o nosso programa continua no outro bloco com a Internet do Bem, com o Geraldo Cardoso. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, hoje vamos apresentar uma mensagem cujo tema realça a importância das dificuldades para o fortalecimento do espírito. Assim nos fala o autor.
Tempos atrás, eu era vizinho de um médico cujo hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua casa. Às vezes, observava da minha janela o seu esforço para plantar árvores e mais árvores todos os dias. O que mais chamava a atenção, entretanto, era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava. Passei a notar, depois de algum tempo, que suas árvores estavam demorando muito a crescer. Certo dia, resolvi então aproximar-me do médico e perguntei se ele não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava. Foi quando, com um ar orgulhoso, ele me descreveu sua fantástica teoria. Disse-me que, se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar para o fundo em busca da água e das várias fontes nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries. Essa foi a única conversa que tive com aquele meu vizinho. Logo depois, fui morar em outro país e nunca mais o encontrei. Vários anos depois, ao retornar do exterior, fui dar uma olhada na minha antiga residência. Ao aproximar-me, notei um bosque que não existia antes. Meu antigo vizinho havia realizado o seu sonho. O curioso é que aquele era um dia de um vento muito forte e gelado, em que as árvores da rua estavam arqueadas como se não estivessem resistindo ao rigor do inverno. Entretanto, ao aproximar-me do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores. Praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. Que efeito curioso, pensei eu. As adversidades pela qual aquelas árvores tinham passado, tendo sido privadas de água, pareciam tê-las beneficiado de um modo que o conforto, o tratamento mais fácil, jamais conseguiriam. Todas as noites, antes de ir me deitar, dou sempre uma olhada em meus filhos, debruço-me sobre suas camas e observo como têm crescido. Frequentemente oro por eles. Na maioria das vezes, peço para que suas vidas sejam fáceis. Meu Deus, livre meus filhos de todas as dificuldades e agressões desse mundo. Tenho pensado, entretanto, que é hora de alterar minhas orações. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos gelados e fortes nos atinjam e aos nossos filhos. Sei que eles encontrarão inúmeros problemas e que, portanto, minhas orações para que as dificuldades não ocorram têm sido ingênuas demais. Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar, portanto, pretendo mudar minhas orações. Farei isso, quer nos queiramos ou não, a vida não é muito fácil. Ao contrário do que tenho feito, passarei a orar para que meus filhos cresçam com raízes profundas, de tal forma que possam retirar energia das melhores fontes, das mais divinas, que se encontram nos locais mais remotos. Oramos demais para termos facilidades, mas, na verdade, o que precisamos fazer é pedir para desenvolver raízes fortes e profundas, de tal modo que, quando as tempestades chegarem e os ventos gelados soprarem, resistamos bravamente, ao invés de sermos subjugados e varridos para longe. Meus amigos, que bela lição! Meditemos sobre isso. Agradecendo a sua gentil audiência, aqui nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Vale lembrar que o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil está oferecendo para todos nós, para todos vocês, nossos radiovintes, confrades e confreiras do nosso ICEB, um curso de férias. Nós não temos atividades na parte da manhã no ICEB, mas às 3 horas da tarde. Você sabe que nós estamos na rua Ibituruna, ali junto com o abrigo Teresa de Jesus, e ali estamos à sua espera, Ibituruna 53. 3 horas da tarde do próximo sábado, Darcy Neves, a nossa querida confreira Darcy Neves. O tema Planeta de Educação. Imperdível. O curso de férias Indivíduo Saúde Integral. Estaremos esperando por você o próximo sábado no ICEB, 3 horas da tarde. Darcy Neves estará falando sobre Planeta de Educação no curso de férias Indivíduo Saúde Integral. O destaque para a nossa revista Cultura Espírita é uma excelente crônica de um psicólogo baiano, Adenauer Novas. E o tema, o Espiritismo e o Tempo Novo. Excelente! Está inserido na nossa revista Cultura Espírita à sua disposição. Você sabe que nós estamos na rua Ibituruna 53, ali pertinho do Maracanã. E o nosso portal do nosso ICEB, portal iceb.org.br, vou repetir, portal iceb.org.br, está evoluindo sempre. Se você tem tablet, se você tem um smartphone, se você tem um laptop, você pode a qualquer hora baixar o aplicativo TV ICEB e você estará online conosco. Seja bem-vindo ao nosso ICEB, portal iceb.org.br. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.